Muito boa tarde e boa noite para os que são de noite, a todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Oaxaca, México, na congregação que pastoreia o reverendo Miguel Roberto Robles e toda a congregação lá em Oaxaca. Hoje, sexta-feira, 28 de julho deste ano 2023. Nós temos este estudo bíblico sobre o tema que nós estaremos vendo escutando do Dr. William Souto Santiago, intitulado Deus dando sabedoria e inteligência aos seus filhos para fazer a obra que lhes foi encomendada. Essa mensagem foi pregada em sábado 4 de setembro de 2010, aqui em Cayey, Porto Rico. Ele usou a escritura de Êxodo, capítulo 25, do 1, versículo 1 ao 9. Vamos ler o versículo 8 e 9, onde diz: E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E aí desenha uma estrela de Davi. Conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem a obra da chuva temporã e tardia, pregado em sábado 16 de agosto de 2013 em Monterrey, México. Nos diz nosso irmão William, o título de propriedade, o livro dos 7 selos, ainda não foi tomado da destra de quem está sentado no trono, porque quando for tomado, aí já terá terminado a misericórdia de Deus, aí terá terminado já o tempo da igreja, terá terminado a dispensação da graça, e não haverá sangue no propiciatório. Vejam, desde 2003, ele esteve nos falando que o título de propriedade ainda não tinha sido tomado. Por quê? Se fosse tomado e não estava ali, então não haveria misericórdia para que as pessoas recebessem Cristo como seu Salvador na dispensação da graça ou durante a dispensação da graça, que é o que vamos ver mais adiante. Agora vejam neste caderno, um caderno que ele escreveu algo aqui. E vamos ler isso que ele escreve aqui. Diz: João Batista disse, depois de mim vem um mais poderoso que eu, do qual eu não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado. Ele os batizará com Espírito Santo e fogo, e percorrerá e recolherá o trigo no celeiro, e queimará a palha. Eu não conhecia, mas quem me mandou batizar me disse, sobre aquele que vires o Espírito Santo descer sobre ele, e que permanece, vírgula, esse é ele. E eu vi descer sobre ele. A ele convém crescer, e a mim minguar.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso ele vai escrevendo, ele coloca com sinal de exclamação e escreve selos, livro dos selos, 474 e 475, que é a escritura, ou seja, a parte, a porção, onde o irmão Branham fala ali, disso que eu vou ler, que o irmão William escreve, que faz referência, diz, eu não sei quem será, talvez seja este o tempo para que apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Tudo isso ele está escrevendo, não estou lendo do livro. Ou seja, o mesmo que está ali, mas em suas próprias palavras ele está escrevendo. Se assim for, eu os estarei deixando para sempre. Não estará dois aqui ao mesmo tempo. E, se assim for, eu minguarei e ele crescerá. Ponto. Esse, mais embaixo, o irmão Branham falou nos mesmos termos de João Batista, anunciando que depois dele veria outro homem, outro profeta, no qual estaria se cumprindo a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem. E ele escreve pequeno ali, selos 256, onde nos diz que será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Continua escrevendo no escrito. Ele mostrou que seria a palavra encarnada em um homem, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 19, 11 ao 21. E escreve selos 57. E disse que Apocalipse 10, versículo 1 ao 11, a vinda de Cristo, anjo forte, seria o mensageiro a Israel. Escreve selos 256 e a porção, selo 57, e essa porção que ele escreve como um resumo do que há aí. Depois escreve Mateus 24, 30 ao 31 e escreve selos 469. E aí escreve e disse que o anjo, diferente dos 7 anjos das 7 eras, era quem tinha o 7º selo, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Para isso, tinha que vir em carne humana. E na outra página, escreve selos 369, 370 e 378, ou seja, escreve também a 368, 369, 370 e escreve e a 57. E escreve, disse que Moisés e Elias, as duas oliveiras, era onde estará a palavra encarnada e a misericórdia de Deus pela última vez. Isto é assim porque é o mensageiro a Israel. E escreve Apocalipse 10, versículo 1 a 11. E o que é que encontramos no livro dos selos? Nessa porção que sempre lemos, na 369 embaixo, onde ele diz, ou seja, ele escreve ali, desses que tinham escutado a pregação destes profetas, ou seja, de quem tem esse ministério, esses ministérios. E diz que tinham rejeitado a misericórdia de Deus pela última vez. E ali é que ele escreve Elias e Moisés, que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. E neste escrito, vejam, neste caderno, ele escreve que esse mensageiro é um mensageiro a Israel. E é o ministério de Moisés e Elias, ou seja, as duas oliveiras, onde estaria a palavra encarnada e onde a misericórdia de Deus estaria pela última vez. Agora vejam como na mensagem que vamos escutar hoje, ele nos fala numa partezinha ali, que ele diz na página 14,
Diz, portanto, haverá um curto tempo de misericórdia antes de começar a grande tribulação. E não sabemos de quantos dias, meses ou anos será esse período de tempo. Será um tempo curto. Não está se referindo ao tempo da misericórdia de Deus durante as eras. Porque nas eras são 2000 anos. Ou seja, um período de tempo longo. Aqui já está identificando especificamente e exclusivamente um tempo onde Deus estaria dando misericórdia pela última vez à igreja noiva, àqueles que vão receber essa misericórdia pela última vez, porque ele, já falando nesse dia de 2010, falando desse momento, está dizendo que já para esse tempo, ele terá saído do trono de intercessão, terá tomado o livro. E, consequentemente, o trono no céu já não é um trono de misericórdia, mas um trono de juízo. E vejam vocês que esse trono de misericórdia, o qual, neste tempo final, vejam, desde a página 13, embaixo essa parte que lemos, estava buscando esse lugar. Onde aí fala um pouquinho mais, diz assim que é grave, final da página 14 em português. Assim que é grave a situação a qual chegou a família humana, mas conforme as profecias bíblicas, há uma só esperança, resta uma só esperança à humanidade. E a vinda do Senhor ao seu templo espiritual, à sua igreja no último dia, sob o ministério do Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés e Elias. Haverá um período de tempo, no meio do cristianismo, de misericórdia, para buscar Deus antes que comece a grande tribulação. Agora recordem que a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas e para os perdidos, e para os 144 mil. Mas vejam como, na visão da carpa, se vê ali pessoas com suas mãos levantadas, chorando, clamando, ou seja, buscando Deus e recebendo a Cristo, mas não para obter o corpo teofânico e assim serem preparados para a transformação, porque já é um tempo onde não há misericórdia no trono celestial. Mas sim estará a oportunidade para que elas recebam a mensagem e deem suas vidas na grande tribulação. Agora vejam, o irmão William continua dizendo aqui, nessa mensagem, a obra da chuva temporã e tardia, portanto, a misericórdia de Deus terminará. A porta da misericórdia será fechada conforme a Lucas capítulo 13, versículo 25 ao 27, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, então muitos virão clamando, mas Cristo dirá, em verdade vos digo que não os conheço. Agora, a misericórdia de Deus ainda está estendida desde o lugar santíssimo. Isso está falando ele em 2003. Desde o trono de intercessão, para todo ser humano que escuta a pregação do Evangelho da Graça e recebe Cristo como seu Salvador pessoal. Se Cristo já tivesse tomado o título de propriedade, isso é para aqueles que dizem que Ele trouxe o título de propriedade em 63 e que trouxe e entregou a um homem e que outros dizem que foi em 74.
Outros dizem outras datas. Mas veja o que ele diz aí. Se Cristo já tivesse tomado o título de propriedade, já não haveria misericórdia para as pessoas, e as pessoas já não teriam perdão de seus pecados, já não poderiam ser limpos pelo sangue de Cristo, o qual é o que já está ocorrendo. Ele estava falando ali como se ele tivesse acontecido isso, pois então não teria misericórdia a pessoa. As pessoas estariam recebendo misericórdia e recebendo o novo nascimento. E não poderiam ser limpos pelo sangue de Cristo e não poderiam obter oportunidade de serem transformados nesse tempo final. Mas algum dia se vai fechar a porta da misericórdia e Cristo é a porta da misericórdia. Quem é a porta da misericórdia? Cristo. O ungido, o Messias. Agora, na página 44 da mensagem Almas Encarceradas, Almas em Prisão, nos diz: notem, na metade da página, notem no mundo e vejam onde se encontra. Note como rejeitar a verdade, como foi perfeitamente identificada a parte relacionada à profecia. Mas, onde estamos agora? Deus tenha misericórdia. Isso me faz sangrar o coração por dentro. Ele escreve, isso me faz sangrar meu coração. E que isso? Onde estamos? Recordem, esses 7 picos dali ao poente, ele escreveu, este não há nada. Isso se encontra perfeitamente na divisa continental, e daí vai para o deserto, dá lugar à eternidade. São 7 picos na mera divisão do continente. Aí é que ele escreve, o último pico é a terceira etapa, que é o que diz. Isso está exatamente entre o bem e o mal. E no fim, disse, a terceira etapa foi a última etapa da cordilheira, da série. Ele desenha o último pico, é a terceira etapa, e desenha uma flecha para a pedra angular, onde diz, Noé entrou e passaram 7 dias, 7 eras, durante os quais nada aconteceu, e ele escreve uma pedra angular, 7 trovões. E aí é que está desenhada a pedra angular, e as eras e a flecha para a pedra angular. Mas ao final dos 7 dias, chegou o juízo. Se unicamente lá nos dias de Noé tivessem reconhecido o sinal, se o mundo naquele dia tivesse conhecido esse sinal, e Deus prova essas escrituras, o exemplo foi com Nínive. Essa geração viu o sinal. E quem era o sinal? Jonas. E vejam que o juízo não caiu sobre eles, porque reconheceram o sinal. E o maior sinal que uma geração tem, um povo, uma nação, o mundo sempre é um profeta. Se o mundo naquele dia tivesse conhecido esse sinal, e Deus prova, por essas escrituras que lemos há algum momento, que ele destruiu esse povo. Mas não foi sem misericórdia. Não destruiu sem antes enviar misericórdia. A misericórdia foi enviada por meio de um profeta. Mas eles não quiseram crer. Deus é muito misericordioso. Ele enviou misericórdia, mas eles não quiseram receber. Ele sempre envia a misericórdia primeiro. E desenha uma estrela de Davi. E se eles tivessem reconhecido que esse sinal era a do tempo do fim? Ele escreve, a misericórdia foi enviada através de um profeta. Mas quando isso aconteceu, de repente a salvação terminou, cessou. Quando o que aconteceu? Quando ele enviou a sua misericórdia em um homem. Ou enviou o homem com sua misericórdia. E ninguém, reticências. De repente a porta estava fechada. Houve somente uma pessoa que reconheceu esse sinal. Esse foi Noé e seu grupo. Esses foram os únicos.
Quando essa porta se fechou, Noé sabia. Noé soube que era o fim. Ele soube, correto, se somente tivesse conhecido o sinal. E aí é que ele escreve o que já conhecemos. Agora vejam, que podem colocar aí as porções no estudo. Agora vejam, continua dizendo, agora o reverendo William Branham, quando falou sobre os selos, ele disse, ainda isso está no futuro. Portanto, Deus está refletindo e mostrando o que vai acontecer quando Cristo completar a sua igreja e se levantar do trono do Pai e tome o título de propriedade e o abra no céu. E depois o quê? Depois, desça e entregue a um homem. E na página 102 do livro dos selos, nos diz o reverendo William Branham. E vamos ver aqui algo. Porque há um lugar onde ele diz que estão escutando, estavam recebendo os trovões. Vamos a ver aqui rapidito. Já lo vamos a encontrar. Vamos ver aqui rapidinho, já vamos encontrar. Vamos a ver se é na 149. Vamos ver se é na 149. ¿Cuál? No. No, hay uno que dice que se está preparando. Há uma que diz que preparando, algo assim. Estamos preparando, algo assim. Porque estamos recebendo os trovões, porque está a hora dele ir. A hora de ir, ou esse avivamento que temos, algo assim. Vejam o mesmo que ele estava falando, que é o que vamos ler, da 102. Falando de quando Cristo sair do trono de intercessão, ele vinha falando que já estava fora. E nessa parte, eu não encontrei agora buscando, que ele disse que estava escutando os trovões. Mas os trovões, nosso irmão William disse que são dados na carpa. O irmão Branham também em alguns lugares. Ou seja, vejam como o irmão Branham está refletindo. Ou seja, está profetizando o que seria mais adiante. Vejam a 102 do livro dos selos. Diz então,
Através dessas eras da igreja há um tremendo enrosco. Mas ao final das eras, a mensagem do sétimo anjo deve restaurar todos estes mistérios perdidos e entregá-los à igreja. Não tinham sido revelados antes em sua condição verdadeira. Agora, nos tempos da Bíblia, os mistérios estavam presentes e eles viram essas coisas acontecer, assim como João viu. Ele disse, há um cavaleiro do cavalo branco, mas havia um mistério concernente a esse cavaleiro, que não o conheceram nesse então. Seria revelado mais adiante, quando o Cordeiro saísse do trono do Pai como intercessor e redentor semelhante. Agora vejam como, num estudo que ele escreve, se referindo a essa escritura, ele diz, escreve, serão revelados quando o Cordeiro sair do propiciatório. Ou seja, que seria isso no futuro. E está dizendo que o sétimo anjo é quem está dando e abrindo e revelando tudo. Mas vejam, está profetizando de como seria quando ele saísse do trono de intercessão. Vamos a ver. No, esa es la que hemos leído, que falta para... Lo tenía en estos días, pero no... Eu tinha nesses dias, mas não anotei. Pero todo eso, mas tudo isso, vean, vejam, é refletido no irmão Branham, o que ia acontecer quando Cristo saísse do trono de intercessão. E vejam quando ele diz aí, nosso irmão William, portanto, Deus está refletindo e mostrando o que vai acontecer quando Cristo completar sua igreja e se levantar do trono do Pai e tomar o título de propriedade e o abrir no céu. E depois o quê? Depois desça e entregue a um homem. Agora vejam, nesta mensagem, ou este estudo, na Escritura de Êxodo 25, 16 ao 22, onde fala do conteúdo do lugar santíssimo, que estavam ali os dois querubins e como estaria feito o propiciatório, tudo isso, essa escritura. Nosso irmão William escreve ali, assim é no céu, e a voz de Deus, porque há uma parte onde diz, e dali me declararei a ti, falarei contigo sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins que estão na arca do testemunho, tudo que eu te mandar para os filhos de Israel. E aí o irmão William escreve, assim é no céu, e a voz de Deus sai do seu trono eterno e é enviada através do anjo Gabriel, o mensageiro com acesso ao livro da verdade. É enviada essa voz através do arcanjo Gabriel. A quem? Ao instrumento que Deus tem na terra. Dali me declararei a ti. Agora vejam como Deus estava declarando aos filhos de Israel nesse tempo através de Moisés. Mas perceberam ao arcanjo Gabriel ministrando no Antigo Testamento? Recordo uma mensagem que o irmão William tinha dito, e poderíamos vê-lo no Antigo Testamento ministrando. E vejam onde o encontramos ministrando a Moisés. Porque esse anjo é o anjo que tem acesso ao livro da verdade. Agora algo que aqui ele está nos mostrando porque ele escreve as escrituras de Apocalipse 4:1, Apocalipse 5, do 1 ao 7, Apocalipse 5, do 8 ao 11,
Apocalipse 11, del 3 al 14, do 3 ao 14, 11 del 15 al 11 do 19, 15 ao 19, 15 del 1 al 5, 15 do 1 ao 5 e 8 del 1 al 5. do 1 ao 5. Ahora vean Agora vejam que sigue siendo que el continua mismo sendo o ángel mesmo del anjo do pacto, pacto, el mismo que o libertó al mesmo pueblo que libertou o povo hebreu, hebreo, el mismo o que mesmo que ha estado en medio de la esteve no iglesia meio da igreja a través de sus através dos seus mensageiros, y es e é el mismo que en este o tiempo mesmo final que neste estaría tempo final operando. estaria los operando os ministérios de Moisés e ministérios de Moisés e Elias. Ahora Agora, vean, sigue diciendo, con vejam, ese continua título de dizendo, com esse propiedad, título de propriedade, el que tenga ese quem título de tiver propiedad esse título de tendrá propriedade dominio, terá domínio, controle controle de toda a natureza. Ese es el misterio Esse é o mistério de Moisés de Moisés y Elias tendo controle sobre toda a natureza. Ellos tendrán el control de toda la naturaleza, Eles terão controle de toda a natureza, porque em el quem estiver ministerio de los dos o olivos, ministério das duas el oliveiras, ministerio o de Moisés y ministério de Elías, Moisés e Elias, estará o de propiedad. título de propriedade. Vean que Vejam que sencillo es simples conseguir. é conseguir ¿Dónde está el título? onde está o título. En aquel que tiene Naquele que tem el ministerio o de Moisés y ministério de Moisés e Elias. Elías. A esse, Cristo Cristo terá entregue o título de propriedade, porque ele o reclama para quem? Para a raça humana. O traz à raça humana e entrega a um homem para que o coma. Na página 115, ele diz que o título de propriedade é para a igreja, diz, não é para Cristo. Página 115. Página 115 do livro dos selos. La sangre del cordero, arriba en el Em párrafo, cima no parágrafo, dice, la sangre diz: del o sangue do cordero cordeiro pagou o preço, e quando ele falou, houve um trovão, e saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas isso ainda era um símbolo. Fíjense bien, Note bem, sería porque ele disse dado que a conocer seria en los últimos revelado nos últimos días. dias. Viene en símbolo de Vem em iglesia. símbolo Iglesia, ¿entienden bien? de uma igreja. Entendem bem? Esto viene en Isso vem em símbolo símbolo de de uma igreja. Saben que hay un sello. E sabem que há um selo, mas não sabem exatamente o que é exatamente esse cavaleiro sobre um cavalo branco, mas será revelado somente nos últimos dias, quando o selo for realmente aberto. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. E escreve os selos abertos, não para Cristo, mas para a igreja. Porque ele toma o título, o abre, vejam, e em Apocalipse 10 o vemos descer e entregá-lo a um homem. Ou seja, ele toma e não come. O traz à terra para que um homem o coma. Isso me faz tremer. Espero que a igreja, na verdade, entenda isto. Quero dizer, vocês aqui, a quem vou chamar noiva. Confio que entendam, a voz é um trovão. Ele escreve, a voz é igual um trovão. Agora, de onde veio a voz? Veio do trono de onde o Cordeiro acabava de sair como intercessor. Agora está presente para tomar sua posição como sua rainha. O trovão veio do meio do trono e saiu para fora, e o Cordeiro estava em pé aqui fora. Ele tinha saído do trono do seu pai para tomar seu próprio trono. E ele escreve, a era da pedra angular. Glória, amigo, não vai escapar isso. Não, ou seja, não vai escapar de vocês isso que ele acaba de dizer aqui. Ele tinha saído do trono de intercessão para tomar seu próprio trono. Onde? Na era da pedra angular. Agora vejam o que continua dizendo aqui, na mensagem, o juízo começará pela casa de Deus, que foi pregado em 23 de abril de 2005 em São Paulo, Brasil, diz. Agora podemos ver
que o mistério do tempo final é o mistério do sétimo selo. E é a voz dos 7 trovões o que revela o mistério do sétimo selo. E a voz dos 7 trovões é a voz de Cristo. A voz de Cristo clamando como quando um leão ruge. E 7 trovões emitem suas vozes conforme Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7. E no cumprimento dessas profecias, Cristo terá seu trono de juízo. No cumprimento de que profecia? Dessa de acaba ele de dizer. Cristo terá seu trono humano através do qual ele se manifestará, se revelará e transmitirá todas as palavras de Deus desde o trono celestial, as transmitirá o seu trono humano que ele terá na terra. O juízo divino que será manifestado na terra, porque esse instrumento que Cristo terá, o qual terá primeiro como trono de misericórdia. Vejam o que vamos escutar em breve na mensagem. Agora vejam no tema o poderoso Deus desvelado diante de nós, na página 11. Nos diz assim que Deus no princípio era vida, o eterno, nele havia atributos, e esses atributos se tornaram palavras, e a palavra se fez carne. Jesus foi um redentor. Ele desenha uma estrela de Davi. E redimir significa regressar. E para ter que regressar ou trazer de volta algo, isso deveria ter estado primeiro em algum lugar ou posição onde deve regressar. Assim que você notará que nem todo mundo poderá vê-lo, porque nem todo mundo estava no pensamento de Deus no princípio. Vê? Vejam os sacerdotes. Aí ele escreve a escritura de São Mateus 13, 34 e 13:37. 13:37. São Mateus 13:37, 13:47 ao 50. Veja os sacerdotes, quando viram a Jesus, se expressava mostrando que ele era, exatamente de acordo com a palavra, eles disseram, é Beelzebu. Isso mostrou de que natureza eles eram. Vejam, já com isso, estavam indicando de que natureza eram. Portanto, não estava no pensamento de Deus. Essa era a ideia moderna daquele tempo. Mas quando aquela prostituta, a quem ele encontrou no portão e mostrou o sinal messiânico dizendo tudo o que ela era e o que tinha feito, ela ouviu e disse, cavaleiro, percebo que és profeta. Sabemos que o Messias, quando vier, ele nos dirá todas essas coisas. Ela o estava reconhecendo como o Messias ungido, porque ele preenchia, cumpria os requisitos da Escritura e desenha uma estrela de Davi. Você não vê? Os dois pedaços de papel estavam se juntando. Sabemos que quando vier o Messias, ele escreve coisas que o Messias fará quando regressar. Agora, Deus talvez teve corrigido isso e aquilo para conseguir aquele som particular do sino, como o alfareiro, o oleiro. Mas quando Jesus se virou e disse, eu sou o que falo contigo, não houve tal expressão como Beelzebu. Vejam, Jesus se identificou com ela. Disse, eu sou o que fala contigo. Ali deixou seu cântaro e correu para a cidade. E disse, vinde ver um homem que me contou as coisas que eu fiz. Não é este o próprio Messias?
Agora, qual foi o resultado de colocar a antiga escritura junto à experiência que Jesus estava dando? O resultado foi o Messias. E você notou que ali mesmo seus pecados foram perdoados? E até o mesmo sacrifício ainda não estava feito. Mas potencialmente ela já cria no Cordeiro de Deus. Porque para começar, ela era redimível. Porque ela estava no pensamento de Deus desde o princípio. Assim que quando ela viu a Escritura do Senhor tornada manifesta, vejam, ela viu a Escritura. E os saduceus e os fariseus e saduceus também viam a Escritura. Porque diziam, nós temos Moisés e os profetas. Os dois tinham a mesma coisa. Mas uma estava no pensamento de Deus. Uma tinha a percepção profética. Os outros não. Podiam chamá-la como quisessem chamá-la. Ali era uma prostituta, podiam chamá-la mulher de má fama e muitas coisas. Mas era redimível. Ela foi perdoada. Porque ela era parte de Deus, parte do atributo, era um atributo desse grande atributo. Assim que quando ela viu a Escritura do Senhor tornada manifesta o que Ele era, o que Ele é, isso a redimiu, a trouxe ao original. Aí desenha uma estrela de Davi o que ele era e escreve, foi redimida ao ver a palavra encarnada. Agora, se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Noé, isso não teria funcionado. Construir uma arca e fazê-la flutuar, isso não funcionaria agora. Noé foi uma porção de Deus. Ele atuava de uma forma muito peculiar, porque ele era peculiar. E sua mensagem era peculiar, porque era a palavra de Deus manifestada. Me desenha uma estrela de Davi. Ele não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés, porque não teria funcionado. Moisés era Deus manifestado em uma porção. Ele era a palavra manifestada para aquela hora. Mas Jesus não podia vir nessa forma. A Bíblia não dizia que tinha que vir assim. Mas quando ele veio e se expressou, ou fez tal e como estava escrito no Antigo Testamento, então todos os que eram redimíveis creram nisso, creram nele. Que bonito, não é? Todos os que eram redimíveis creram nele. Os que não eram redimíveis não creram nele. Porque eles eram os pensamentos de Deus. E desenha uma estrela de Davi. Os atributos dele, ao princípio, se manifestaram em carne e foram redimidos. Escreve atributos, tornados de novo a Deus, trazidos de novo a Deus. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles podiam ser redimidos. Eles existiam desde o princípio como expressão de Deus. Se pudéssemos parar aqui por um momento, se fosse possível pensar nisso essa noite, na mensagem da hora, os pensamentos expressados de Deus, nos é dito que antes da fundação do mundo, nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro. Assim que podemos ver ambos os lados. Como disse ao princípio, porque somos estranhos, tem que ser dessa forma. Sempre foi assim, e assim continuará sendo. Ele era a palavra, e a palavra se fez carne, e ele habitou entre nós. E agora podemos ver que Deus, depois de ter se manifestado ao seu povo em diferentes formas, ele se velou ou se escondeu em peles de texugo, em seu trono de misericórdia. E escreve o trono de Deus no céu, se materializa em um homem na terra. E aí está o nome de Deus manifestado. Vemos isto, como Salomão, como dedicou o templo do Senhor, e essas peles de texugo estavam penduradas aí, o véu, como ele veio na forma do pilar de fogo e como uma nuvem, e se escondeu de trás do véu, se velando para o mundo exterior.
pero por fe, Mas por fé, Israel sabia que ele estava aí. escribe el trono, Ele escreve o trono. ellos lo sabían. Eles sabiam. Y también escribe E também Salomón, escreve aí Salomão. ellos lo sabían. Eles sabiam, independentemente do que o mundo pagão dissesse. Ele estava escondido para o incrédulo. Mas o crente, pela fé, sabia que ele estava ali. Eles tinham misericórdia. E ele estava no seu trono de misericórdia, o qual era um grande segredo. E escreve Apocalipse 8, versículo 1. Vejam o paralelo. E ele escreve o trono, uma pedra angular e as eras. Ele estava aí escondido em seu trono de misericórdia, o qual era um segredo. Esse segredo do sétimo selo, o qual, quando foi aberto, em Apocalipse capítulo 8, houve silêncio no céu. O grande segredo de Deus. Esse seria um bom tema para um estudo. E aí abrangeria muitos ângulos. O grande segredo de Deus. Vamos anotar para que não esqueçamos. Porque vejam. E ver se o irmão William pregou alguma mensagem com esse tema. Para buscá-lo também. Agora vejam, continua dizendo. Vocês sabem que nesses dias do Antigo Testamento, entrar atrás daquela cortina era morte. Era estar fora dela. Hoje é morte. Ele escreve véu. Naquele tempo, entrar na glória dele era morte. Hoje, o permanecer fora dela é morte. Isso ocorreu, claro, quando o véu se rasgou, aquele velho véu, quando ele morreu no Calvário. Hoje, permanecer fora da sua presença é morte. Vem? Você deve esquadrinhar a Escritura para ver em que dia estamos vivendo, porque isto muda de uma forma para outra. Desenha a pedra angular e as eras. Vejam, dia a dia vai mudando. E ia chegar um momento onde já ele não estaria no trono de intercessão, porque foi igual em todas as eras. Ele, como misericórdia, trono de misericórdia, mas já chegaria um dia em que já não estaria como um trono de misericórdia. Agora, quando o véu se rasgou no Calvário, aí ele escreve, no que lemos escreve, muda de uma forma a outra. Agora, quando o véu se rasgou no Calvário, o trono de misericórdia ficou descoberto. Mas o que aconteceu? Estava pendurado no Calvário, pingando sangue. Da mesma forma em que eles faziam ano após ano. Tomavam sangue e aspergiam o trono de misericórdia na purificação do santuário. Mas ali, Deus com seu sangue, Deus com seu grande e poderoso golpe de poder relampejante, partiu aquele antigo véu de texugo de cima a baixo, e o trono de misericórdia ficou exposto à vista de todos. Ele escreve, trono Jesus. O genuíno e real Cordeiro de Deus estava pendurado bem à vista de todos no Calvário. O verdadeiro trono de graça. Quando Deus mesmo tinha pagado o preço e tinha vindo e se tornou como um de nós e se manifestou como homem para se relacionar conosco e nós nos relacionarmos, nos familiarizarmos com Ele. O assento de misericórdia estava à vista de todo Israel no dia daquele sacrifício. Mas as tradições dos pais eclesiásticos tinham velado diante do povo o verdadeiro assento de misericórdia. Ele escreve o trono. Se eles tivessem conhecido a Escritura, cada pedaço teria encaixado em seu lugar. Como o recibo do chinês na lavanderia. A profecia do Antigo Testamento teria se cumprido. E, na verdade, se cumpriu. E, se tivessem ensinado a Escritura, eles teriam visto o assento de misericórdia. Os pedaços de papel chinês. E ele escreve na frente.
refiriéndose a eso, Se escribe, referindo a isso, la escreve: enseñanza o es ensinamento é para ver. ver. La enseñanza O ensinamento es é para ver. para ver. Hermoso Formoso escrito. para qué Para que es la é enseñanza o ensinamento bajo carpa sob carpa para ver. para ver. Su venida, Para ver sua vinda, para ver los ministerios, os ministérios, para ver la fe de rapto, para ver a fé de rapto, para ver a los para muertos en ver os Cristo, mortos em Cristo, para ver nossa nuestra transformação, para ver tudo que Deus está está cumprindo e estará cumprindo neste tempo. Para isso é o ensinamento, para ver. Há um salmo: abra meus olhos, Senhor. Abra meus olhos para ver ou para entender para ver as maravilhas. Qual que é esse? Salmo, vamos a leerlo. Salmo 119. 119, versículo 18. Faze bem ao teu servo e viverei, guardarei a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Abre meus olhos, Senhor, para ver, neste tempo final, tudo o da dispensação do reino. O de teu reino, Senhor. E ele escreve também aí embaixo, o assento, ele escreve trono de misericórdia, era Jesus. O assento, trono de juízo é, e se nota que aí, ele tinha escrito um sinal de pergunta e um traço e um sinal de pergunta. Como estamos assim em estudo, vamos dizer, todos os dias são estudo, mas hoje podemos ter, como temos uma câmera perto, pois podemos dizer improvisar isso das fotos, essa partezinha de fotos. Vamos a ver aqui, para que vean esta parte donde ele escreve allí. Vamos ver aqui para que veja essa parte onde ele escreve ali. Assento de misericórdia era Jesus. O assento, trono de juízo é. Vejam que aí em azul estava o sinal de pergunta, um traço, e tinha deixado em branco. E escreve Jesus Cristo em seu anjo. Porque é o anjo do pacto, o anjo do Senhor que esteve no meio da raça humana, ou seja, quem libertou o povo hebreu e em porções se manifestou no que lemos ali em Moisés, em Noé e em todos esses profetas, e depois se tornou, se encarnou em Jesus em toda a sua plenitude. E esse anjo é quem esteve no meio da igreja, atuando, operando seu Espírito Santo em cada mensageiro. E vejam aqui as escrituras. Aí está Apocalipse 11. Essas são as duas oliveiras. Apocalipse mais adiante 6, que é o sexto selo. Apocalipse 14, Apocalipse 19. 14 é o anjo com o selo do Deus vivo. Apocalipse 19 é a vinda do Senhor. E Apocalipse 17, vejam que é esse cavaleiro, esse enfrentamento. Vejam, tudo que representa esse assento ou trono de juízo em todas essas escrituras, o qual é o cumprimento neste tempo final do assento ou trono de juízo. Apocalipse 11, as duas oliveiras. Ou seja, que esse instrumento é
Apocalipse 11, Apocalipse 14, Apocalipse 19, Apocalipse 17, porque recordem que é o mesmo Espírito Santo operando esses ministérios no cumprimento da sua vinda. Página 14, continuo. Eu li a 11, 12, a 13, a 14 em cima. Como Moisés diz aqui, até este dia estão velados. Ainda têm seus corações velados. Eles não puderam ver, mas ele era Deus. E escreve: o assento de misericórdia era Jesus. O sofrimento e o sacrifício. Ele era o assento de misericórdia genuíno à vista de todos. Ele escreve: Jesus, o trono. Como o hino que cantamos. Vejam, está à plena vista. Aí está ele, o poderoso conquistador, desde que rasgou o véu em dois. Ele era o assento de misericórdia pendurado à vista de toda a congregação. Também escreve: Jesus era o trono. E também na mensagem Desvelando Deus, essas mensagens foram pregadas em junho de 64, essa foi em 14 de junho de 64, Desvelando Deus, e o que lemos foi 29 de junho de 64, foram dias depois. Agora vejam nessa Desvelando Deus, na página 19, nos diz. Agora notem as palavras que Jesus respondeu. Porque eles vinham ver quem ele era e não puderam vê-lo. Eles viram a forma, mas ele estava em seu templo. Deus estava em seu templo oculto em carne humana. No Antigo Testamento estava oculto no tabernáculo de Moisés e templo de Salomão. Mas agora ali estava à vista deles oculto dentro desse trono humano. Ele estava em seu templo. Deus estava em seu templo oculto em carne humana. Notem as palavras que respondeu. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, aí só permanece. Vem? A hora chegou. Em breve o Filho do Homem será glorificado e passará dessa terra. E se não chegar essa hora, nunca seríeis capaz de captá-lo. O vem? Por que não puderam ver Jesus? E estava mascarado. Deus estava disfarçado e desenhou uma pedra, uma estrela de Davi. Deus estava disfarçado. Os gregos queriam Deus. E aqui estava. Mas o véu não permitiu vê-lo. O mesmo acontece hoje. Ele escreveu o mesmo. Deus em seu templo de carne hoje. E ali desenha uma estrela de Davi também pequena. Não podem vê-lo pela razão do véu. O véu cobre o rosto. Aqueles gregos estavam mascarados, ou melhor dito, Jesus estava mascarado para eles. Notem, ele disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica sozinho. Eles não podiam entender como, porque não puderam vê-lo. Ali estava um homem. Eles vieram ver Deus e viram um homem. Vejam, eles vêm ver Deus e topam com o homem, se encontram com o homem. Vem? Eles não puderam ver Deus, porque Deus estava oculto para eles. Agora mantenham isso em mente. Deus estava velado, oculto em um homem. Eles podiam dizer: nenhum homem pode fazer isso se não for de Deus. Nenhum homem pode fazê-lo. E como? É que aqui está um homem e, no entanto, as obras de Deus se manifestam através dele. Vejam, eles não podiam entender que Deus estava velado. E recordem que na terceira etapa estamos vendo como Deus está abrindo as Escrituras e nos revelando o mistério do sétimo selo pela pregação dos 7 trovões. E os escolhidos podem dizer: não pode ser outra coisa a não ser Deus atuando, porque Ele é o único que pode trazer esse milagre da revelação.
Por consiguiente, los Consequentemente, os escogidos escolhidos dirán, dirão: Este é Deus. ou esto es Dios Ou haciendo isso é esa Deus obra fazendo essa por medio obra del instrumento. por meio do instrumento. Porque siempre Dios utiliza Porque Deus sempre utiliza um homem. Su embajador son los Seu hombres, su embaixador são os homens, seus embaixadores. Y luego, E depois, Quando veam quando virem el cumplimiento o cumprimento pleno de los milagros y dos maravillas milagres e internacionales, maravilhas ahí internacionais, vamos a aí vão dizer: verdaderamente, verdadeiramente, este é aquele que Deus havia que prometido Deus por los tinha profetas, prometido pelos lo profetas, cual estamos viendo o qual ahora. estamos vendo agora, Estas señales y maravillas, estes sinais e porque no maravilhas, puede porque un não hombre pode hacer um estas homem cosas fazer si Dios no essas está con coisas él. se Deus não está com ele. Los escogidos dirán, Os escolhidos "Ah, dirão: yo lo sabía". Ah, eu já sabia. Las fatuas dirán como As Tomás, fátuas dirão como Tomé, que tendrán que ver. que terão que para ver creer. para crer. Por eso Tomás ahí le Por dijo, isso, Señor, Tomé diz a ele: Senhor, ahora sí creo. agora sim creio. O sea, Ou seja, y él le dijo, e ele disse: porque viste, Porque viste, ahora crees. agora crês? Y ahí le dice, mete E aí tu diz: dedo, mete tu Mete teu mano, dedo, tua mão, não seas e incrédulo. não sejas incrédulo. Las fatuas verán As fátuas verão essa manifestação, essa pero ya manifestação, mas já en los milagros y nos maravillas. milagres e maravilhas. Y ahí es que van a creer. E aí é que vão crer. Él estaba velado en un Ele hombre, estava velado em um homem, como él siempre como lo ele está. sempre esteve, Ve, siempre Bem? su forma. sempre sua forma. Pero él estaba velado Mas ele para estava ellos. velado para Ele eles. estava em seu Ele templo estava em humano. seu templo humano. uma estrela E de desenha uma escreve estrela de Deus Davi, velado escreve Deus velado em el templo no humano. templo humano. Deus estava em Deus templo estava em um humano. templo humano. Por favor, sejam cuidadosos. Por favor, sejam Agora ele é cuidadosos. o mesmo ayer, Agora ele é o hoje mesmo ontem, hoje por sempre. e para sempre. Vea, Veja, Deus velado, Deus escondiéndose velado del se mundo, escondendo do mundo, velado em um ser velado humano. em um ser humano. Vem? Vean como sempre, Vejam como sempre el amor de Deus, o amor de Deus expresado através del expressa profeta, através de um profeta, como ele quando nos está como ele diciendo quando eso, está nos dizendo isso, ele aí les advierte ele aí adverte y les dice, e diz: por favor, sejam por favor, cuidadosos, sejam cuidadosos, porque Deus es el porque mismo Deus ayer, é o hoy, mesmo por ontem, siempre. hoje e para sempre. Aqui estava Deus. Aqui estava Deus, Aquellos griegos diciendo, aqueles gregos dizendo: queremos verlo a él. queremos vê-lo. Y Jesús les dijo, E Jesus disse: grano de trigo um tiene que grão caer de y morir. trigo tem que cair e morrer. Usted tiene que morir Você a tem que todas sus morrer a ideas. todas as suas ideias. Tiene que Tem deshacerse de que sus se propios desfazer dos pensamientos. seus próprios Como pensamentos. leímos en el mensaje Como de lemos na Sansón, mensagem de una Sansão, sola vez más, Señor, uma vez mais, Senhor, se requiere se requer dejar deixar todas esas, todos esos pensamientos, todos esses pensamentos, ideias humanas y todas esas e cosas. todas essas O sea, coisas. se requiere Ou seja, se requer deshacerse se desfazer de todas las cosas del de mundo. todas as coisas do mundo. Hay una palabra que Há uma él usa palavra que ele usa aí, en ese mensaje, nessa mensagem, porque es un requisito porque é um requisito para receber receber al enviado de Dios. o enviado de Deus. Allí ellos Aí eles tenían que morir a sus tinham ideas. que morrer às suas ideias, Tenían que tinham que deshacerse de su se propio desfazer dos seus próprios pensamentos. De la misma forma Da que mesma hicieron forma aquellos que discípulos, fizeram aqueles discípulos, ellos no podían eles não explicar podiam explicar aquilo de comer seu corpo e tomar sua carne. Pero vea, Mas vejam, ya ellos habían eles já muerto a tinham esas cosas. morrido para essas Ellos coisas. habían muerto para Eles un tinham morrido principio, para um habían princípio, muerto para tinham Cristo. morrido para Não Cristo. importava Não o que importava o ele que hacía, ele nem o fizesse, derrotado que nem o parecesse. derrotado que parecesse. Eles o criam Eles de toda forma. criam nele de Uma todas as estrela de formas. Davi. E desenham uma estrela de Davi. Vê? Ellos Bem, podían ver eles podiam ver naquele hombre, naquele homem um homem que comia, bebia e caminhou com eles, falou com eles, usava o mesmo tipo de roupa que eles usavam, pescava, dormia e tudo demais, nascido aqui na terra. Pero ese era Dios. Mas esse era Deus. Así que los griegos Assim que os gregos não puderam não puderam vê-lo porque ele estava oculto para eles, em um corpo humano. Notem suas palavras para eles. Se este grão de trigo não cair em terra, Deus se escondeu na forma de um homem, se escondendo da sua vista. Eles somente podiam ver um homem,
Mas aqueles predestinados viam Deus. Um via um homem, o outro via Deus. E ele escreve Deus velado em um ser, Deus velado em um ser humano. Você crê? E uma estrela de Davi aí? Vê, ele era Deus velado em um ser humano. E ambos estavam no correto, os gregos e os predestinados. Mas a sua fé, nisso que você não vê, você crê de qualquer forma. Deus velado em um ser humano. Ele estava nessa carne e essa carne era seu véu. O véu foi rasgado para que Deus fosse manifestado. No Velho Testamento, seja um preço pelo qual a pessoa tem que pagar. Ali Sansão, eu disse agora, Sansão? Uma vez mais, Senhor. Na mensagem, uma vez mais, Senhor. Vejam, Sansão sabia que era preciso pagar um preço. Por isso que ele pediu. Ou seja, o preço era sua morte, sua própria morte. E para receber as promessas de Deus há um preço a pagar. Se desfazer de todas as ideias, vejam, aqui também ele diz. Ou seja, que há um preço pelo qual é preciso passar e é preciso pagar para obter as bênçãos de Deus. A pessoa não pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e servir ao mundo. Ou serves ao mundo, ou serves a Deus. Não pode ser morno nem frio. No Velho Testamento, Deus estava oculto quando estava em seu trono de misericórdia. E escreve o trono de misericórdia mediante um véu e uma estrelinha de Davi. No trono de misericórdia mediante um véu. No Velho Testamento, Deus estava em seu templo, mas o povo entrava e adorava assim. Mas recordem, havia um véu que escondia Deus. Eles sabiam que Deus estava aí. Eles não podiam vê-lo. Aquele pilar de fogo não voltou a aparecer ali. Vocês notaram? Não houve outra ocasião na Escritura, desde que aquele pilar de fogo se ocultou atrás daquele véu, que voltasse a se mostrar novamente até que veio de Jesus Cristo. Deus estava velado. Quando ele esteve na terra, ele disse, eu venho de Deus e volto a Deus. Depois Paulo, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, em seu caminho a Damasco, ali estava de novo aquele pilar de fogo. O que era? Tinha saído do véu. Glória a Deus. Ele estava atrás do véu. Agora, ele estava atrás do quê? Véu de carne. Vejam, pele de texugo, atrás do véu. E quando esse véu foi rasgado no dia da crucificação, o véu no qual ele estava envolvido foi rasgado no dia da crucificação. O trono, cadeira de misericórdia, se viu à plena vista. Agora, os judeus não podem entender como é que Deus podia ter misericórdia por um povo pecador e perdido como nós somos. Mas eles não podiam ver este que estava dando misericórdia, porque ele estava oculto. Ele estava atrás do lugar de misericórdia, no interior, coberto de peles de texugo, pendurados para ocultá-lo. Não podiam ver. Diz ali, este que estava dando misericórdia. Como é neste tempo final. Ou seja, o mesmo que os judeus fizeram, os gentios farão da mesma maneira. E isso vamos ver agora mais adiante. Anteriormente, se algum homem entrasse atrás desse véu, era morte repentina. Vamos receber uma lição aqui neste minuto. Veja se você pode receber. E atrás daquelas peles, até um dos filhos do sacerdote tentou fazer em uma ocasião e morreu. Esses foram os filhos de Arão.
no vaya não tras vá ese velo. atrás desse véu. El hombre O que homem entró detrás, que entrou de ¿por trás qué? reticências. Por No quê? había redención Não havia alguna redenção todavía en alguma aquello. ainda naquilo. Era potencialmente. Era tan solo Era somente potencialmente. E qualquer coisa potencial não é ainda a coisa real. Eso lo pueden escribir. Isso podem escrever. Cualquier cosa potencial, Qualquer coisa es potencial aún não la é cosa ainda real. a coisa real. vea, Veja, tan solo somente potencialmente potencialmente había redención. havia redenção. El pecado era O cubierto, pecado era coberto. no remitido. Não Quiere decir, remetido quer dizer, não era remetido. Remitido quiere Remetido decir quer dizer divorciado y divorciado e echado a un lado. lançado de um lado, colocado de lado. Y él escribe ahí, E ele lo escreve aí, o potencial no es aún lo real. ainda não é o real. Y dibuja una E estrella de desenha uma David. estrela de Davi. Y la sangre E o sangue de corderos de cordeiros y machos e cabríos no bodes podían hacer eso. não podiam fazer que isso. Jeová se Assim ocultava que o atrás Senhor de- se tras um encontrava véu. atrás de um véu. Ahora, detrás de aquel velo, Agora, donde él atrás se daquele ocultava, véu onde ele se ocultava, entrar allí, entrar ali, hombre um homem muerto cairia si morto entraba, se trataba de entrar tras el entrasse ou tentasse Pero entrar desde atrás do véu. Mas Pentecostés, no dia de desde la Pentecoste, crucifixión, cuando aquel velo na, se rasgó desde a de arriba crucificação, abajo, quando aquele véu se para rasgou de aquella cima a baixo generación, para aquela geração, punto, reticências. foi Jesus esse Deus velado. foi esse Deus velado. quando ele E morreu quando no ele morreu Calvário, no Calvário, Deus Deus enviou fogo e relâmpagos e rasgou aquele véu de cima a baixo, de forma tal que o assento de misericórdia se viu a plena vista, plenamente. Ele escreve, Deus enviou fogo, relâmpagos, etc., para rasgar o véu. Mas eles estavam muito cegos para poder ver. Como Moisés disse aqui, Paulo disse, lendo de Moisés, quando Moisés é lido, hoje ainda o véu permanece em seus corações. Oh, irmão, irmã, isso foi o que os judeus fizeram quando o véu foi rasgado. E Deus esteve à plena vista deles, pendurado na cruz. Ele estava à vista, mas eles não puderam vê-lo. Será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? E escreve, na segunda vinda, os gentios fazem o mesmo que os judeus fizeram na primeira vinda. E desenha ali uma estrela de Davi. Oh Deus, quando eles tiveram as eras da igreja do Filho de Deus. Mas quando agora o véu dessas denominações e coisas, este véu de tradição que tivemos desde Pentecoste, quando as tradições eclesiásticas foram rasgadas, as coisas que as pessoas acostumavam dizer, os dias dos milagres passaram essas coisas, e Deus tirou o véu e trouxe a plena luz, e eles estão preparados para voltar a crucificá-lo. É assim exatamente. Ele escreve, o crucificarão de novo. Ou seja, diz que é uma crucificação atualizada, com blasfêmias, com zombaria e todas essas coisas. O Deus revelado à plena vista, eles deveriam tê-lo visto em pé ali, mas era muito comum para eles. Ele era um homem comum, eles não puderam vê-lo. Veja, ali estava um homem. Bom, disseram eles, este tipo, de que escola vem? Mas recordem, quando aquela lança tocou seu corpo, esse espírito o abandonou. O templo, a caixa do sacrifício foi virada e o relâmpago e o raio chicoteou pelo templo e rasgou o véu. O que aconteceu? Ali estava seu Deus pendurado no Calvário. E eles estavam muito cegos para vê-lo. Foi colocado à sua plena vista. E ainda não vem. Estão cegos. Deus velado num ser humano. E desenha uma estrela de Davi. Agora, a quem? Ou que ministério estarão colocados à plena vista? E mesmo assim, não crerão?
Moisés y Elías. Moisés e Elias. A los ministerios de Aos Moisés y ministérios de Moisés e Elias, Elías, en ese instrumento, nesse instrumento, vean vejam cómo se cumplirá como se también cumprirá também esa porción allí, essa porção ali, que el hermano Branham que o irmão dice, Branham diz. allí estava su Deus Ali colgado estava en el seu Deus Calvário, y pendurado ellos no estaban Calvário e demasiado eles estavam ciegos muito para verlo. cegos para vê-lo. Foi puesto Foi a su plena colocado vista, à y sua todavía plena no lo ven. vista e ainda não vem. Dice que lo pondrán en la Diz que o plaza, colocarão na praça. y como hay E sistemas como de há sistemas de comunicação, comunicação, el mundo entero o verá mundo inteiro esa verá noticia. essa notícia. Los gentiles lo pondrán Os ahí, gentios puesto colocarão en aí plena exposto vista. à plena vista. Pero Mas va a pasar lo mismo vai que acontecer el o pueblo mesmo hebreo. que o povo hebreu. Los gentiles no lo Os verán. gentios não verão. Recuerden que él se presentó a Pablo después de eso. Recordem que ele se apresentou a Paulo depois Pedro disso na e a prisão Pedro na como prisão el pilar como de fuego. o pilar ¿Lo de recuerdan? fogo. Recordam? Pero en los últimos días, Mas nos últimos ele está dias supuesto a ele retornar deve nuevamente, regressar mas outra vez. Mas pilar de fuego está um supuesto pilar a de retornar fogo para deve manifestar al regressar Hijo del para Hombre. manifestar o Filho do Homem. ¿Dónde vemos el pilar de Onde fuego? vemos o pilar de En la fogo? carpa. Na carpa. Está supuesto Deve a retornar nuevamente regressar ese pilar de fuego, novamente dice el esse hermano pilar de fogo, diz o irmão Branham. Branham. Le apareció E apareceu a na cárcel. Pedro na prisão. Le apareció a Pablo Apareceu a Paulo ao caminho de Damasco nessa luz. Que, le dijo, Saulo, Que Saulo, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra o aguilhão. Paulo reconheceu essa voz. E essa luz lhe disse: Senhor, quem és? Eu sou Jesus. Vejam, é o mesmo Jesus, é o mesmo anjo do pacto. Porque o nome está no anjo do pacto. Por isso ele, desde essa luz, podia dizer: Eu sou Jesus. E esse mesmo pilar de fogo esteve em todas as eras, em cada mensageiro em uma porção. E na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo, vejam, no lugar santo vinha como uma lâmpada, mas não era a luz completa. Era, vamos dizer, uma luz que representava essa grande luz, até que chegasse ao lugar santíssimo, onde seria a luz plenamente, completamente. E esse pilar de fogo diz: deve retornar para manifestar o Filho do Homem, para mostrar a palavra, a luz. As tradições que serão tiradas. Nada vai impedir. Será feito de qualquer forma. Poderão pular, chutar. Como uma criança pequena, poderão chutar. Mas Deus cumpre o que Ele promete. Ninguém o impedirá. Será feito de qualquer forma. Deus simplesmente destroça essas denominações e tradições. Que tipo de espírito será o que o fará? O mesmo que fez no princípio. Vem, é o mesmo Deus. Vejam o que ele fez nos dias de Elias, nos dias de João. Não digais entre vós que tendes Abraão como pai, porque Deus é capaz de levantar filhos a Abraão ainda dessas pedras, não vem? Não pense, porque eu pertenço a isso ou pertenço àquilo. Vem? Deus rasgando o véu. Vejam, para demonstrar quem é Ele. Vejam, vigiem o verbo quando rompe aqui agora. O encontramos agora. E numa ocasião, se um homem penetrasse esse véu, era morte súbita. Agora é morte, não passar através dele. E será morte, não passar através da manifestação de Deus neste tempo final. Através deste véu dos ministérios de Moisés e Elias. Estar dentro é estar na era da pedra angular num lugar seguro. Estar fora significará morte na grande tribulação. E alguns até morte espiritual receberão.
Amém. Si usted no puede Se romper você ese não velo pode de romper tradición, esse véu de tradição, romper essa parede romper essa denominacional parede para ver a denominacional Dios en para su ver poder, Deus em seu poder, es muerte. é morte. En aquella ocasión Naquela era mortal ocasião era mortal penetrar el velo. penetrar o véu. Hoy no Hoje, penetrarlo não entrar trae atrás dele muerte. traz morte. El asiento de O assento de misericórdia en pleno está a la vista. inteiro está à vista. Y escribe el asiento Ele de escreve o misericordia. assento de misericórdia. Cualquiera puede verlo. Qualquer um pode El velo vê-lo. ha sido rasgado. O véu foi Gloria a rasgado, Dios. glória a Deus. El asiento de misericordia en O pleno assento está de a la vista. misericórdia inteiro está à Agora sigue vista. dizendo aqui, Agora nosso continua irmão dizendo aqui nosso irmão William, En este mensaje que nessa estamos mensagem leyendo, que el juicio estamos lendo, o comenzará por juízo la casa de começará Dios. pela casa de Deus. Vean Vejam, que lo que Cristo veem es que para o Dios, que Cristo é para lo Deus, será el ou será um instrumento instrumento que que Dios tenga Deus para tiver Cristo. para Cristo, O sea, ou lo que seja, Cristo es o para que Dios, Cristo é para Deus, lo será para ou Cristo será el para instrumento Cristo que o él tenga. instrumento que ele tiver. Por isso, en la misma na forma mesma forma em que Deus operou com Cristo, obra Cristo opera con el vencedor. com o vencedor. Y en la página E na página 48 del mensaje Revelación capítulo 48 4, da parte mensagem Revelação capítulo 4, parte 2. 2. E também en este escrito, neste escrito, pero vamos a leer primero mas vamos ler primeiro, página 48 embaixo diz, como los vimos como ahora, os vimos agora, esse era o trono de Deus no céu. Moisés o exemplificou na terra. Era o trono de Deus porque seu tribunal estava representado aqui na terra no lugar santíssimo. Ele escreve o trono de Deus, tribunal, lugar santíssimo. E desenha uma estrela de Davi, lugar santíssimo de juízo. O trono de Deus, tribunal de juízo, lugar santíssimo. Teve todo Israel vinha a esse lugar para encontrar misericórdia, porque Deus somente se encontrava debaixo do sangue derramado. Está falando do tabernáculo de Moisés. Agora escute bem. Então a glória da Shequina se levantou desse propiciatório um dia e se estabeleceu em outro tabernáculo. Amém. Este, o Pai, a ninguém julga, mas que deu todo o juízo ao Filho. O tribunal de Deus. Tu falas contra mim, e isso te será perdoado. Está falando Jesus. O trono de misericórdia. O real, que foi potencialmente tipificado, representado nos cordeiros e bodes no Antigo Testamento. E por isso eram cobertos, mas veja, os filhos de Arão não podiam entrar atrás do véu, porque ainda não tinha sido feito o sacrifício perfeito. Potencialmente, isso estava representando o Cordeiro perfeito. Agora, esse trono falando diz, ou seja, Jesus, tu falas contra mim, isso te será perdoado. Fala de outro, outro vem. Outro propiciatório. Ele escreve trono e escreve Moisés e Elias. Vem? E escreve outro propiciatório, vem. Você pode falar contra o Filho do Homem e eu te perdoarei. Ou seja, contra Jesus. Isso é Jesus falando. Mas algum dia o Espírito Santo virá morar no coração das pessoas e uma palavra contra ele nunca será perdoada. Ele escreve a blasfêmia contra o Espírito Santo. Página 475, miren, dice, Página 475 diz, vejam,
na metade da página, e eu não sou o primeiro em odiar o errado, e também quando as pessoas contam coisas mentirosas, mas amam a verdade bem fundamentada, não importa quanto interrompa aqui ou ali, se a verdade com o tempo Deus mostrará o que assim é. Mas, como que disse Gamaliel, vejam, deixem essas pessoas, deixem-as quietas. Porque se não é de Deus, isso vai se desvanecer. Mas se for de Deus, vai desaparecer. Mas se for de Deus, vamos nos encontrar contra Deus e seu programa. Assim que deixem quietos, ou seja, fiquem caladinhos, fiquem quietos. Porque, e se for de Deus? Ou seja, aí uma pessoa que, por senso comum, deu essa recomendação a eles ali. Porque se não era de Deus, ia desaparecer. Esse movimento aí. Mas se fosse de Deus, então, tremendo problema que iriam buscar. Porque estariam contra o próprio Deus. E tremendo problema buscaram. Se a verdade com o tempo Deus mostrará que é assim, mas se Ele não mostra assim um desses dias, muito em breve, então minha visão não foi correta. Ele escreve da carpa. Onde o mostrará? Diz muito em breve que o mostrará? Na visão da carpa. Vem? Onde me coloco? Você me diz, irmão Branham, quando será? Eu não posso dizer, porque não sei, mas um desses dias. Pode ser que não voltemos a nos ver mais sobre essa terra, mas sim nos encontraremos diante do trono de juízo de Jesus Cristo. E aí lemos que o trono de juízo é seu anjo. E seu anjo está manifestado no meio da sua igreja. Onde iriam se encontrar também os da sexta dimensão para ter um juízo aí? Vejam, na sexta dimensão iam se encontrar diante desse trono de juízo. Por isso ele diz, algum dia pode ser que não voltemos a nos ver nessa terra, mas sim nos encontraremos diante do trono de juízo de Jesus Cristo. Quando disseram ao irmão Branham, que ele disse, eu quero ver Jesus, ele está mais acima. Ele virá a ti e te julgará. Aí está o trono de juízo. E qual é esse trono? Ele nos disse aí que são os ministérios de Moisés e Elias nesse novo propiciatório, o qual estaria na terra antes da grande tribulação, num espaço de tempo de misericórdia para os escolhidos. E depois que terminar ali seu ministério, eles passarão à sexta dimensão e na vinda desse poderoso exército de Apocalipse 19, com todos os das eras e os do nosso tempo, vejam, então regressam à terra em sua vinda para trazer os da sexta dimensão a corpos eternos e glorificados e os que estão vivos, ao vê-los, serem transformados. Então saberão que naquele quarto a revelação me veio de Deus, igual como me vieram todas as demais. O mistério desse selo não foi revelado porque foram 7 trovões que trovejaram. E ali está perfeitamente porque ninguém sabe nada com relação a isso. Não estava escrito. Agora continua dizendo,
Veja o que eu disse do caderno que ele escreve em outro caderno. Ele escreve: se o sacrifício é tirado do lugar de intercessão no céu, esse trono se converte em um trono de juízo. E ninguém pode se aproximar desse trono de juízo, onde haverá misericórdia para os 144 mil hebreus, vírgula, no templo de Cristo em sua igreja, onde Cristo estará em toda a sua plenitude no último dia. Agora vejam, onde os 144 mil estarão então recebendo misericórdia sob a festa da expiação. Na mensagem A Restauração de Todas as Coisas, pregada em 25 de novembro de 2006, em Osasco, São Paulo, Brasil, diz... Aqui nos fala das 5 manifestações e desejo lê-las assim, ou seja, das 5 ocasiões onde o poder de Deus foi manifestado. Ali no tempo do irmão Branham diz, os tipos e figuras falam claro do que vai acontecer. Por exemplo, a cura da esposa do reverendo William Branham, pela palavra criadora sendo falada à distância, nos fala de cura divina à distância. Portanto, não tem que se preocupar se vocês não estão com suas congregações nesse lugar, ou seja, onde está a carpa. Há meios de comunicação como internet ou satélite, através do qual estarão vendo mais de perto o que estará acontecendo no cumprimento dessa visão da carpa. E também muitos estarão recebendo benefícios, como os que estarão ali presentes. Também, porquanto a esposa do reverendo William Branham representa a igreja, vejam vocês, isso nos fala de cura para a igreja e também para todas as pessoas que necessitem dela. Isso seria a primeira. A salvação dos filhos de uma irmã chamada Hatchwright. Essa seria a segunda. Nos fala de salvação para os familiares dos crentes em Cristo. Por isso foi visto na visão da carpa, chamamento ao altar e pessoas chorando com suas mãos levantadas. 3. Estamos enumerando nós estamos enumerando. Também falando à tempestade. Isso nos fala do poder de Deus manifestado sobre a natureza. A quarta também nos falou sobre a ressurreição de um peixinho. O cristianismo está representado nos peixes, por isso Cristo disse, vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Isso corresponde à era de peixes, à era do cristianismo. Também, vejam vocês, esse peixinho que foi ressuscitado meia hora depois, nos fala dos escolhidos do tempo final, que morreriam fisicamente e serão ressuscitados nesse tempo da terceira etapa. Vejam como se move a ressurreição. Ele escreve a ressurreição na carpa ou como se move, porque é aí onde vai ocorrer. E também os mortos em Cristo de outras eras, o qual foi representado também na ressurreição de Lázaro, com essa grande voz que chamou Lázaro do sepulcro, a mesma voz que chama a igreja a subir, a mesma voz que chamou João a subir. Há um extrato no livro de citações, página 103, onde ele nos diz, vejam algo aqui. Parágrafo 896. E vamos fazer aqui o mesmo, para que vocês vejam essa partezinha aqui. O irmão Branham lê a parábola da grande ceia e diz, agora,
ustedes noten que hay tres etapas. Vocês notem que há três etapas ou três chamados a isso. Primeiro, foram chamar os que estavam convidados. Foram chamar os que estavam convidados. Vejam. Deixa eu ver se eu posso ler daqui mesmo. Foram chamar os que estavam convidados. E ele aí desenha uma flecha para a sétima era. Vejam a pirâmide aí do lado, que não tem a pedra angular em cima, porque já vamos chegar a ela. A primeira, vejam, foram chamar os que estavam convidados. Aí a sétima era. E não fizeram. Então saiu uma campanha de cura. E aí a flecha está para a parte aí, daqui da parte de cima da sétima era, outro chamado. E foram trazer os cegos e mancos. E ainda havia campo e obrigaram os bons e os maus e aos indiferentes que deveriam vir. E desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. Aí estão os três chamados a subir. A aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E em cada um houve uma voz a subir mais acima. De Lutero a Wesley, de Wesley ao irmão Branham, do irmão Branham. Aí há esse espaço da brecha onde estava o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Gabriel. Mas depois se ouve outra voz, uma voz, mais acima. Mais acima de onde estava, diz o irmão Branham, na visão da carpa. Que estava falando a coluna de fogo a alguém. Mais acima de onde eu estava. E recordem que o sétimo anjo estava nessa brecha precursando. E mais acima é a pedra angular. E se estava falando a alguém, com alguém, pois tinha que ser alguém vivo que estava no meio da igreja. Continua dizendo, depois também os esquilos, esse seria o 5, falando a criação, coisas que não existiam, e depois os comeu. Deus colocou na boca de Moisés a palavra criadora para dizer que viria maná do céu e que viriam aves também. E também Jesus falou a palavra criadora e multiplicou os pães e os peixes. Portanto, haverá poder. A palavra criadora que Deus colocará na boca daquele instrumento que tiver para essa etapa do cumprimento da visão da carpa. Onde ele colocará essa palavra, diz o irmão William aí? Naquele instrumento que ele tiver para essa etapa do cumprimento da visão da carpa. E aí, pela palavra criadora, muitas coisas que não existem virão à existência. Como o que eu disse dos membros do corpo que perderam, que algumas pessoas perderam, os quais serão criados. Também, esse mesmo poder está mostrado em Apocalipse 11, porque na página 136 do livro de citações diz que os grandes milagres serão para Moisés e Elias, e os grandes milagres correspondem à terceira etapa, para o cumprimento da visão da carpa. Aí estarão esses ministérios, o de Moisés, Elias e de Jesus, operados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, vejam na página 32 do livro de citações, nos diz, parágrafo 268, o Espírito Santo cobre a terra, mas está quase impossibilitado até que entre em você e em mim. E desenha uma estrela de Davi. Deus está dependendo em você e eu. Vê? O Espírito Santo. A terra está cheia do Espírito Santo, do Espírito de Deus. A terra está cheia do Espírito de Deus, mas está derramando fora. Mas ele não pode operar até que vem dentro de nós, os seres humanos, para operar.
E ele escreve: para o Espírito Santo operar, tem que ter um homem. Onde estará o Espírito Santo operando esses ministérios? Em um homem, em um véu de carne. Deus dando sabedoria e inteligência aos seus filhos para fazer a obra que lhes foi encomendada. Nos colocamos em pé e deixamos assim, neste tema, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.